através do seu servo nessa noite para nós. Estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos orar pelo servo do Senhor, meus queridos irmãos, para que ele venha nos abençoar através da vida dele, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai, nós somos gratos pela disposição e pela vida do teu servo. Pai, sê com ele, continua com ele, ó meu Senhor e meu Deus. Enche ele com a presença do teu Espírito Santo. Fala comigo, fala com a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Obrigado, meu pastor. Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para que vocês possam se acomodar, vamos ler então o texto que nós estaremos ministrando com a ajuda de Deus e de seu Santo Espírito. Em seguida estaremos fazendo uso de uma palavra de agradecimento. Romanos capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Os que encontraram, gentilmente nos acompanhem nos versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Orado já foi, tome seu assento. Eu quero, desde já, louvar a Deus pelo dom da vida. Estamos vivos e, portanto, glorificando o nome do Senhor em gratidão por este dom maior. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo, querido pastor Pantoja, que está convalescendo em casa, se recuperando. E estamos aqui para unir as forças e, é claro, a oração, para que ele se recupere o mais breve possível. Ele que é tão ativo, ele que é tão, enfim, envolvido com a obra. E, obviamente, não tenho dúvidas que ele queria estar muito aqui conosco. E se estiver acompanhando pela internet, um abraço. E estamos orando por você, pastor Pantoja, meu amigo. Deus lhe restaure por completo, em nome de Jesus. Agradecer aos meus companheiros, aos obreiros desta linda casa. Está ficando muito bonita e vai ficar muito mais ainda. Um cartão postal, não está? Está linda. Deus abençoe os pastores, tão preparados quanto a mim para fazerem uso da palavra. A missionária, eu esqueço o seu nome, missionária. Giovana, me perdoe. Me perdoe. E eu estava aqui tentando lembrar e fui, cozinhei o cérebro. Para não cometer a gafe de perguntar. Missionária, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu prometo ser bem fiel ao tempo que foi nos dado. Eu peço que redobrem a vossa atenção para que possamos juntos servir você a absorver o máximo daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Paulo, ele vem advertendo a igreja quanto à ortodoxia e à ortopraxia, a doutrina e a vida da doutrina. E o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele sempre fez isso durante o ministério, com muito esmero, com muita entrega, com muita dedicação, de modo que valeu o custo de sua própria vida. E em momento algum
quando de sua morte o apóstolo se queixou por ter feito o que fez, ter passado por onde passou e está onde ele estava prestes a ser decapitado, como diz a tradição. Mas foi pela causa nobre do Evangelho, para que este Evangelho, assim como a igreja em Roma, nós também pudéssemos ter este alcance. E se estamos aqui, é porque este Evangelho chegou até nós a partir de homens e mulheres que puseram sua vida pela causa nobre do Evangelho. Sofreram, foram perseguidos, trucidados, o sangue foi a marca indelével das suas vidas, quando de sua fidelidade, a bem de qualquer outra coisa. E o apóstolo, quando chega nesse momento, ele vai advertir os crentes em Roma, que a propósito estavam sendo seduzidos e sofrendo bastante em função do Império Romano e sua maquiavélica ação de impedir que a igreja do Senhor permanecesse crescendo e tomando proporção. Mas a igreja de Cristo, nem Roma, nem qualquer outro império, nenhum homem ou mulher, quem quer que seja no mundo histórico, ou mesmo nos dias atuais, conseguirá impedir, interditar a marcha da igreja. Não importa o contexto, não importa as dores, as lágrimas, não importa os desencontros, não importa, enfim, as circunstâncias e adversidades da vida. A propósito, essa igreja sabe passar muito bem pelas adversidades. Foram altos e baixos para que ela chegasse até aqui. Mas aqui está, vai permanecer caminhando altaneira, porque o Deus que a constituiu foi o Deus que a prometeu que ninguém a deteria. Ninguém a deteria. Oh glória! Aleluia! E Paulo então, ele adverte aos irmãos e diz no versículo de número 1 que nós fizemos menção: portanto, meus irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. O rogo aqui é um termo de intensidade, é um grau clímax de clamor e de advertência. Quando nós oramos, se temos um termo para colocar de maneira acertada, assertiva, na oração é este: é rogar, é clamar, é pedir com intensidade. E Paulo, ele está fazendo uma oração intensa. Ele está clamando com entrega, de maneira entranhável. E está dizendo que os irmãos, eles oferecessem o seu corpo como sacrifício. O corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto com entendimento, o nosso culto racional, o nosso culto lógico. Então a intenção do apóstolo Paulo era chamar, advertindo os irmãos, para que eles pudessem enxergar de maneira mais ampla, e para que então, observando em seu entorno, eles pudessem entender a necessidade urgente e urgentíssima de estar em Deus para suportar o que ainda sobreviria. E não havia como a igreja suportar os reveses do primeiro século. Não houve século semelhante no sentido de perseguição. Os homens cruéis, sanguessedentos, matavam a
troco do poder, uma tentativa de extinguir a igreja da face da terra. Em sua ótica era um mal, uma gangrena, um câncer que precisava ser expurgado. Na verdade era a ação capciosa, funesta, isto é, mortal, do inimigo na tentativa de obstacular, de deter, de impedir que essa igreja crescesse e tomasse forma e tornasse uma igreja robusta. Porque quanto mais essa igreja acreditasse no Deus que a constituiu, a partir de seu Filho que implantou o grande e inquestionável projeto de salvação, lhes dando a liberdade de usufruir de vida na iminência da morte. Isso é um paradoxo. Aleluia! Usufruir de vida na iminência da morte. Portanto, não importa o terreno aonde você palmilha. Eu vou repetir, não importa o terreno aonde você caminha, não importa o lugar aonde você jornadeia, o que importa é que o Deus que você serve, Ele permanece com você. Ele mesmo declarou: e eis que estou convosco todos os dias, até, oh glória. Eu amo este até. Olhe gentilmente para o seu irmão, prometo não lhe cansar com isso, e diga: o Senhor está com você até. Mas pastor, e tudo isso que eu estou sofrendo? O Senhor está com você até, oh glória, a consumação dos séculos. Que apresenteis ou ofereceis o vosso culto, o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. A palavra aqui para oferecer é o mesmo que entregar. Tem o mesmo sentido da forma com que os sacerdotes utilizavam o sacrifício e levavam ao altar, e é claro, dele não mais tomava, porque eles eram consumidos. Uma vez no altar era oferecido, e quando eu ofereço o meu corpo, eu não tenho mais como reavê-lo. Eu não sei se você entendeu, eu vou voltar. Eu vou repetir. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Esse apresentar é o mesmo que oferecer. E quando você oferece, você não tem legalidade de reaver, porque já não é mais seu, ele já foi oferecido aqui. Eu vou repetir, antes que ele saia daqui, já saiu daqui e daqui. Minha pastora, nenhuma oferta, quando vem ao altar, ela entra no altar com verdade se ela não saiu daqui. Repita, pastor Sinésio, a oferta quando é trazida ao altar, ela só entra no altar, no gasofilácio, na salva, enfim, quando ela sai daqui e daqui. Se ela não saiu, ela não tornou-se oferta. Mas quando ela sai daqui, tem pessoas que vêm para cá com alegria, com gozo. Oh glória! E a oração de Paulo é essa: ofereça o vosso corpo de forma alegre, no culto, mas de forma santa, viva e agradável. Não mais um sacrifício como antes andávamos errantes e como antes viviam aqueles que diziam ser religiosos, quando na verdade não eram religiosos coisa alguma, eram apenas escravos de ideologias do mundo antigo. Então, para alguns, o corpo para nada prestava, senão apenas o espírito, senão apenas a alma. Aí abriam-se precedentes terríveis. A exemplo das orgias, dos bacanais que eram feitos naquela época, inclusive cultos com ações terríveis, que eu não vou utilizar o nome em função de crianças que tem aqui, mas eram tidos como atos religiosos e chamavam isso de culto. Mas a advertência de Paulo era a seguinte: o vosso corpo, ele precisa ser oferecido vivo, não mais morto. Agora vivo para um Deus vivo.
Oh, glória! Um sacrifício vivo para Deus, mas morto para o mundo. Tem muita gente viva para o mundo e morto para Deus. Perderam a sua atividade. Estamos projetando 2022 e não há nada melhor que nós reavermos os nossos valores no que diz respeito à vontade de Deus. Nada irá acontecer em 2022 se a vontade soberana de Deus não for aplicada na minha e na sua vida. Porta nenhuma se abre, coisa alguma acontece, milagre algum acontece, se a vontade de Deus não for aplicada. Podemos fazer campanhas e mais campanhas. Se o nosso coração não estiver oferecido no altar, nada acontece. Deus olha para o povo de Israel a partir de Joel e diz: fale para o povo que pare de encenação, pare de teatro. Eles raspam a cabeça, eles lançam cinza sobre o corpo, vestem-se de pano de saco, mas na verdade o coração continua o mesmo. Falem para eles: rasgar os vossos corações. Assim sendo, olha que coisa extraordinária. Assim sendo, eu abençoarei o vosso pão, a vossa água e o vosso azeite. Aleluia! Diga comigo: quando o meu coração é oferecido no altar de Deus, sem reservas, não faltará azeite, a presença do Espírito Santo. Não faltará o pão, a presença da palavra, bem como o alimento diário. E não faltará o vinho, que é a presença da alegria, como a trindade figurada no Espírito Santo dentro de nós. Não faltará. Portanto, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Quantos aqui já ouviram? Eu já ouvi muitas vezes, acredito que será que só eu? Deus não quer o nosso corpo, Ele só quer o nosso coração. Você já ouviu falar nisso? Não. Não, Deus não vai se importar com isso. Deus quer só o nosso coração. Negativo. Ele quer você por completo. O corpo é o agente da ação do Espírito e da alma. Se antes, como disse Paulo, capítulo 6, se antes nós fazíamos aquilo que desagradava a Deus com os nossos membros, agora não mais, porque os nossos membros agora também pertencem a Deus. Glória! Que venha 2022, mas que não seja como 2021 ou 2020 ou 19, que muitas pessoas estiveram negligentes, relapsas. Muitos dos tais foram apresentados, vieram à tona com a pandemia. Como vieram à tona, pastor? Procure eles, não estão aqui. Quantos ficaram detidos? Quantos ainda estão para trás? Por quê? Porque não foram oferecidos, não foram entregues, reaveram o que não era seu. Se eu tenho a possibilidade de tomar de volta, é porque nunca foi. Eu vou repetir: se eu tenho a possibilidade de tomar de volta, é porque nunca foi. Por isso que há entre nós, lamentavelmente, muitas pessoas que estão, mas não são. Estão por conveniência e não por conversão. Aleluia! E é tempo, repito o que falei ainda há pouco, de revermos os nossos conceitos. Deus não é um objeto de entretenimento de ninguém. Deus não é garçom de ninguém. Deus, Ele é Senhor. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é governador. Deus, Ele é juiz. Deus, Ele é rei. Deus, Ele é estadista. Deus é engenheiro. Deus é médico. Deus é advogado. Aleluia! Não vou ficar a noite inteira falando de sua aptidão, falando de sua aptidões, de sua grandeza. Não!
Lembro-me de Isaías capítulo 6, entrando no templo e sendo impactado. Até o capítulo 6 ele dizia: ai de vós. Mas quando ele entra ele diz: ai de mim, porque vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a sua glória. A sua glória. Ninguém que enxerga a glória de Deus permanece de pé na sua força humana. Todo homem curva-se diante da majestade, diante da grandeza, diante da glória e diante de seu poder. Precisamos oferecer ao Senhor por completo. Vamos adentrar em 2022 plenos, convictos de nossa incumbência enquanto e como igreja aqui na terra. Muitas e muitas pessoas estão perdidos, lamentavelmente, perdidos dentro de casa. Lembra da dracma? Perdida dentro de casa. Quantos e quantos valores perdidos. E nós vamos, deixando isso cada vez mais negligenciado. Nós vamos deixando esse ambiente cada vez mais comum, habitual. E se há uma coisa que nós gostamos, é aquilo que nos dê conforto. E todo conforto gera um hábito negativo. Quer ver alguém sair do conforto? É quando ele se sente ameaçado. Todos nós, isso é instinto. Por isso que Deus sabe movimentar a sua igreja. Por isso quando a igreja está inerte, parada, aí ele começa a imprensar a igreja. A pandemia começou a fazer assim com a igreja. Ah não, pastor, foi com o mundo. Mas uma das maiores lições que aprendemos foi com sua igreja. Ele começou a dar uma trégua para ver aqueles que permanecem, se eles vão voltar, se eles mudaram. Irmãos, faz tempo que eu tenho falado sobre isso. Nós não somos melhores do que aqueles que partiram. Não somos. Não. Mas nós somos privilegiados, aspas, por ter nos dado outra oportunidade de fazer aquilo que não fizemos. Aquilo que ficou por fazer. Tem muita coisa que ficou por fazer. E nós precisamos fazer com urgência, porque nós não temos todo o tempo do mundo. Oh glória! Aleluia! O que, portanto, nos assegura que temos tempo? Quantas pessoas perdendo tempo com coisas fúteis, banais, frívolas, coisas humanas. Ora estamos sorrindo, de repente estamos chorando. Ora estamos em alta, de repente estamos em baixa. Ora nos acordamos procurando um demônio para expulsar. Outra hora não queremos ver a cara de ninguém. Vivemos nossas crises existenciais. Todos nós passamos por isso. E o que é isso, pastor? Esse é o homem instável. Se ele não tiver em Deus, ele não suporta mais uma onda pesada. Mas em Deus, disse Paulo, podemos suportar todas as coisas, inclusive sofrer pela causa nobre do Evangelho. Que venha 2022, como vai ser, pastor? Não sei, mas Ele sabe. Ei, glória! Quem sabe o que você projetou é muito pequeno, muito ínfimo, muito paupérrimo, para o que Ele tem reservado para mim e para você. Oh, glória! Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Se é uma coisa que Deus não suporta, é um coração contrito, é um coração quebrantado. Se você veio aqui e está em campanha orando ao Senhor, persista, consista. Aleluia! Permaneça dando a Ele o que é dele devido. A sua vida, o seu corpo. Versículo 2, e não vos conformeis. A palavra conformar aqui é esquema. É mais ou menos assim. É alguém que se adapta a todo o ambiente, que se macumuna, que se mistura.
Não vos conformeis, não tomeis o molde, não se submetais ao molde, não se submeteis ao molde do sistema. E não vos conformeis com os padrões deste mundo, as vãs filosofias, as ideologias terríveis que estão relativizando cada dia mais o nosso Deus, que está invadindo as nossas casas, trazendo ensinos totalmente antagônicos àqueles essenciais, cuja Bíblia, o nosso padrão de fé e prática, nos ensina. As nossas escolas, as nossas faculdades, a mídia de forma geral, é eivada deste mal na tentativa de impedir que essa igreja cresça, investindo em nossos filhos. Quando eu dou por conta, está lá meu filho pegado no celular, no videogame, jogando um jogo que eu fico impressionado. Menino, pelo amor de Deus, saia daí. Eu fico impressionado. Se eu for, eu levo um drible. E se ele falar uns 3 minutos, vai me comer na conversa, me engolir na conversa. E o que é isso, pastor? É a artimanha de Satanás na tentativa de nos pegar a partir dos nossos filhos. Sutileza. O inimigo, ele não vem folclórico como algumas pessoas pensam. Vem com a rabicholazinha, com o tridente, de vermelho, né? Não. Ele vem, fino. Ele vem com um bom argumento, sutil e perspicaz, como sempre foi, desde muito tempo. Sutil. De repente, estamos lá presos, agônicos, pedindo socorro, porque nós fomos negligentes em oferecer o nosso corpo e permanecer em Deus. Quantas e quantas pessoas sofreram e ainda permanecem sofrendo por escolhas lamentavelmente desastrosas. Porque quando nós temos uma mente doente, uma mente não salva, uma mente escrava do sistema, uma mente moldada a esse sistema, logo as nossas atitudes serão coerentes a este sistema. E todas as nossas atitudes gerarão frutos. E todos eles serão frutos danosos e amargos. Todos aqueles que plantam uma má semente colherão um mau fruto. Todo mundo sabe disso. É a lei da semeadura. E detalhe, de Deus não se zomba, disse o apóstolo aos crentes na Galácia, capítulo 6. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso o homem ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. Quem planta na carne colhe corrupção, mas quem planta no Espírito colhe vida eterna. Como é que eu vou querer colher vida eterna se eu estou plantando na carne? Jesus olha para Nicodemos e diz: como eu falando de coisas que estão patentes ao seu entendimento, você não conhece, que dirá falando das coisas celestiais? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém conhece o céu pela carne. Ei, gente, aleluia! Que 2022 seja um ano de muito conhecimento de Deus. Que 2022 seja um ano de muita busca de Deus. Que 2022 seja um ano onde nada e ninguém, qualquer coisa dessa vida me detenha. Eu quero é mais de Deus, eu quero é mais do céu, eu quero é mais e mais. Aleluia! Glória! Pastor, eu preciso de uma casa, ele sabe. Ele disse aos discípulos: porventura, não sois vós maior do que o corpo, e do que as vestes, do que o alimento, e do que as vestes? Cuido de todos vocês. Se eu chamei, eu cuido. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Se Deus lhe vocacionou, ele cuida. Permaneça priorizando o reino. Permaneça buscando o reino. Tudo quanto você precisa, Deus vai lhe alcançar em sua necessidade. Pastor, não me deu aquilo ainda. Se Ele não te deu, é porque você não está apto a receber. Ponha isso na sua mente. Não está apto.
Deus nunca oferece nada a ninguém para o distanciar de sua presença. Paulo chega para o Senhor e começa a orar: Senhor, tira esse espinho de mim. Tiro não. Que coisa, né? Vai a segunda vez: Senhor, tira de mim. Tiro nada. Vai a terceira: Senhor, tira de mim. Não tiro. A minha graça. Primeira vez que eu me deparei com essa realidade, pastores, eu disse: meu Deus, como eu entendi essa verdade. Era o instrumento de Deus de moldar Paulo à sua vontade. Eu vou repetir: era o instrumento de Deus de moldar Paulo à sua vontade. Portanto, guarde isso aqui. Não reclame das tempestades que vêm sobre você, apenas clame. Não reclame, mas clame. Eu vou repetir: não reclame das tempestades que vêm sobre você, mas clame ao Deus que pode lhe ajudar a vencer todas elas. Porque as tempestades da vida não são de todas más, elas têm um cunho pedagógico. Deus não testa Abraão para lhe expor o pecado, testa Abraão para lhe elevar na estatura de um homem de fé. Olha que coisa linda. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Não tomeis a forma, não tomeis o molde, não. Mas o mundo faz, eu vou fazer. Negativo. Você está na contramão do mundo. Deus vai levantar homens e mulheres a partir de 2022, como já tem levantado. A minoria, sabemos disso, está escrito. Mas Deus vai levantar um exército desses homens e mulheres dispostos a fazer a diferença, dispostos a dizer não para este mundo, dispostos, oh glória, a se submeterem à vontade de Deus de forma plena, de forma irrestrita, e ver o nome do Senhor sendo glorificado em cada atitude sua, por mais simples que seja na ótica de que qualquer pessoa que esteja em sua volta. Servir mais, porque o mundo é eivado com esse ensimesmamento, isto é, esse egoísmo. Como disse Sigmund Bauman, esse mundo líquido, essa sociedade líquida, que vai se esvaindo e se indo com esse pensamento humano mesquinho, individualista. Nós não somos individualistas, porque temos um Cristo que nos uniu a partir do seu sangue na cruz do Calvário vertido. De ambos os povos ele fez um. A barreira que havia entre os povos ele derribou, e a cortina que havia entre o altar ele rasgou. Ele derruba a barreira e rasga a cortina. O acesso foi aberto e a comunhão foi estabelecida. Oh glória! É tempo de revermos os nossos conceitos. Quem vai entrar aqui em 2022 buscando mais? Quem vai entrar aqui em 2022, oh glória, consagrando mais a sua vida? Pastor, eu quero saber a vontade de Deus. Para saber a vontade de Deus, primeiro, entregue-se por completo. Ofereça o seu culto, a sua vida por completo. E não tome, porque não é sua. Alguém comprou, e num alto e bom preço. Glória a Jesus. Diga amém. Quem está entendendo? Opa, tem um aqui. E não tomeis a forma, porém, mas deixem que Deus os transforme. Aqui tem um sentido parecido, mas apenas parecido. O primeiro termo é esquema, é aquele que se molda, é aquele que se mistura. Mas o segundo termo é morfe, é um que não se mistura. Uma vez transformado, transformado. Eu vou repetir. Uma vez transformado, transformado. Eu fui tirado de um ambiente de mistura e posto de volta.
Ah, mas espera aí, pastor, se eu fui posto de volta, então eu estou no mesmo ambiente de ministro. Engana-se. Eu fui arrancado, cortado à raiz, moldado em Cristo e inserido de volta, mas não mundo no mundo. Eu fui inserido na base. E quem é a base? A base de prata. Aqui é tipologia bíblica. E quem é a base? É Cristo. A redenção. Eu voltei para o mundo não mais como eu estava. Eu voltei para o mundo salvo em Cristo para fazer a diferença. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Por isso que eu tenho saudade do céu, sem nunca lá ter estado. Por quê, pastor? Porque o céu está em mim a partir do Espírito. Olha que coisa gostosa. O céu, olhe para o seu irmão e diga: o céu está em você. Tenha desejo do céu. Se preocupe com a sua mente em Deus e nas coisas que são do alto. As coisas que são aqui na terra lhe serão acrescentadas quando a sua mente estiver em Deus. Não vai lhe faltar nada. Glória a Jesus. Aleluia. Já pensou você ter saudade de um lugar para onde você nunca foi? Somos nós. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, Ele está em nós. Lembra de muitos que comeram do fruto, mas não entraram na terra? Vocês lembram disso? Comeram do fruto e não entraram na terra. Centenas e milhares de pessoas morreram, mas comeram do fruto, mas não entraram na terra. É diferente hoje na tipologia bíblica? Não. Acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas estão comendo do fruto? Estão se valendo dos meios de graça. Vêm para o culto, ora, leem a Bíblia, meios de graça, mas nunca têm a sua vida transformada, porque elas não abrem mão do seu corpo, da sua vida por completo, não oferecem-se como sacrifício, apenas utilizam do meio de graça. Mas em primeiro lugar, nós precisamos nos oferecer. Em segundo lugar, nós temos que nos rejeitar o molde do mundo, não nos conformar. E em terceiro lugar, nós temos que nos transformar. Eu não me moldo, mas me transformo. Aleluia. Repita, pastor Sinésio: eu não me moldo, mas me transformo. Transformo como, pastor? Pela renovação do meu entendimento. Mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Aonde está a salvação? Acho que eu já disse isso aqui outra vez. Aonde está a salvação? Diga comigo aqui, pastor. Pode dizer comigo, diga: está aqui. Ó. A salvação está aqui. Ó. Metanoia. Expansão de entendimento. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, envolvidos no breu do pecado, na escuridão, nas densas trevas do pecado, veio uma luz forte, fosforescente, e raiou nas trevas, dissipando as mesmas, e mostrando a nossa nudez que estava escondida pelo breu do pecado. Quando Ele mostra a nossa nudez, nós conseguimos enxergar a nossa culpa. Isso é evangelho. Oh glória! Ele mostra quem somos por dentro e temos vergonha. E é aí que Ele entra para nos absolver, quando entendemos que precisamos dEle. Não tem como o homem chegar a Deus senão a partir do próprio Deus. Eu vou repetir: não tem como o homem chegar a Deus senão a partir do próprio Deus. Isso é que é amor. Um Deus santo, puro, grande, grandioso, via até nós caídos, mortos em delitos de pecados, como disse Paulo aos crentes em Éfeso capítulo 2, mortos em delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, aleluia, morto não mais, vivo, aleluia, porque a morte que nos oprimia morreu. Morreu não, pastor. Para o crente, está morta. E por que tem crente morrendo? Quem vai dizer a você que tem crente morrendo? Crente não morre mais não, meu irmão. Quem vai morrer é o corpo do crente, que vai voltar para o pó. Ei, que coisa linda. Não. Como assim, pastor? Porque a morte morreu na morte de Cristo. Diga comigo: a morte, da morte, na morte de Cristo. Vamos repetir? Para a gente decorar? A morte, da morte, na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Nós temos vida e vida com abundância. Por quê? Porque estamos na vida. Ele é vivo, vivo e vivo. Aleluia.
2022 será um ano de vida. Vida onde, pastor? Vida na sua vida espiritual, vida na sua casa. O culto vai voltar no lar. Você vai voltar a andar de cabeça erguida. Seus filhos vão te acompanhar. Haverá salvação. Aleluia! Glória! Hoje eu estava revendo algumas coisas de mim mesmo, pastora. Lá no quarto, lendo, pesquisando, orando, chorando. Senhor, o que preciso fazer para melhorar os meus filhos, sua educação, a minha postura? Porque o maior exemplo, o maior sermão não é o falado, é o calado. Vou sair um pouco, mas volto rapidinho para concluirmos. O salmista diz que os filhos são como flechas na aljava do arqueiro. O que é isso, pastor? Para onde eu apontar, ele vai. Como eu aponto os meus filhos? Caráter, conduta, postura. Não cobre aquilo que você não vive. Gente. Não aponte um caminho que você não trilha. Há uma máxima secular que diz: as palavras podem convencer, mas os exemplos arrastam. Eu vou repetir: as palavras podem convencer, mas os exemplos arrastam. Não tem como um filho vendo um pai de joelhos. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, aleluia, e meu filho jogando videogame, e eu leio em voz alta para decorar, é uma técnica. Eu articulo e leio. E quando eu estava lendo, eu vi que ele parou e fez assim com o ouvido. Aí disse: pai, olha a pergunta que ele me fez. Mas se não tivesse morte, onde ia colocar tanta gente no mundo? Eu disse: você está prestando atenção? Ele disse: uai, pai, o senhor fala alto, não tem como não prestar atenção. Viu que funcionou a técnica? É exemplo. A minha filha maior, casei ela agora, na última terça-feira, 21 aninhos. Está indo embora para o Pará. O meu genro passou no concurso lá no Pará. Está indo levando minha filha. Mas antes de ir, ela olhou para mim e disse assim: pai, eu estou no Evangelho porque eu amo Jesus, mas quem me ensinou a amá-lo foi o Senhor. Eu disse: filha, perdoa os momentos em que papai torna-se até estúpido, ríspido. Ela disse: não, hoje eu entendo. Cada grito, cada palavra mais dura. Ela sempre vinha com amor, eu que não entendia, minha mente era limitada. Mas foi o suficiente, pai. Eu amo Jesus. Que 2022 seja um ano onde o amor de Cristo seja patente e evidente nas nossas famílias. Ei, glória, eu profetizo em nome de Jesus que na sua casa haverá um ambiente de amor, um ambiente de vida, um ambiente de paz, um ambiente de misericórdia, um ambiente de salvação, um ambiente de transformação. Oh, glória! Porque o mundo não vai lhe prender, você não vai se moldar ao mundo, pelo contrário, vai ser transformado. A sua vida em 2022 vai tomar um rumo diferente. Em nome de Jesus. Para quê, pastor? Eu só entendo a vontade de Deus para mim em 2022. Ou aqui um minuto, segundo, quando eu, primeiro, ofereço a minha vida e entrego. Segundo, eu não me moldo. Terceiro, eu me deixo transformar. Aí então eu vou entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muita gente quer saber a vontade de Deus. Quer o antídoto para saber a vontade de Deus? Você não precisa estar batendo na porta de A, na porta de B. Não.
Quer saber a vontade de Deus? Entregue a sua vida. Glória. Quer saber a vontade de Deus? Não se molde ao mundo. Quer saber a vontade de Deus? Transforme-se todos os dias. Eu vou repetir. Quer saber a vontade de Deus? Entregue a sua vida. Quer saber a vontade de Deus? Não se molde a esse sistema. Quer saber a vontade de Deus? Transforme-se todos os dias, brilhando, brilhando e brilhando como a luz da aurora, até esse dia perfeito. Levante as suas mãos comigo e dê uma glória a Deus bem forte, bem alto. 2022 será ano de vida espiritual. Diga amém. Amém, meu pastor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, pastor Sinésio. Deus continue abençoando o pastor Sinésio, meus queridos irmãos. Gostaria de convidar a missionária Giovana, meus irmãos. Ela vai estar dando os recados e os avisos da igreja. E não tem pessoa melhor para falar do estado do